não é ideal. Por exemplo, hoje, se alguém me falar que vai para uma bicicleta speed, eu vou falar, cara, eu não aceito sua inscrição. Porque ele pode se lesionar, ele pode se machucar. Porque é muito desconfortável. O 555 não dá para ir de Não speed. dá para ir de speed. Não dá para ir de speed. Era a dúvida que eu tinha. Eu ia te assim, se perguntar você isso. quiser fazer com uma bicicleta que cabe um pneu. Pessoal, estou aqui hoje com Vinícius, organizador do Bikeman Brasil, cara que entende mais de gravel, ultradistância, todos os assuntos aí. Nós vamos falar um pouco sobre esse evento que é o Bikeman 555, porque 555 é 500 quilômetros em 55 horas que tem aí, e tá dando muita coisa que falar, muita gente querendo entrar, e faz muito sentido mesmo ter mais gente nova nesse tipo de modalidade. Vinição, valeu demais, meu velho. Obrigado pelo papo e obrigado pelo rango. Valeu. Já quase 60 no Bikeman. E a gente abriu a inscrição tem um mês. Uai, tá com coisa demais então, velho. Tá muito bem os números então, porra. Comparado do que era, mas mudou totalmente a forma, né? Agora, eu parcelo no cartão de crédito 10 vezes, que Brasília precisa, parcelamento. Teve promoção para os veteranos. Pagar, ou fazer a inscrição dos dois bem mais barato, ou fazer um ou outro, por um período. Isso tudo acelera. E teve uma pré-inscrição, então quem fez a pré-inscrição teve o mesmo direito de desconto que o veterano. Quanto custa a inscrição? Estava 1.700, agora está 1.800. 1.799. Né? E o 555 estava 1.000, agora está 1.099. Foi pré-inscrição. Tem pessoa que tem muito dinheiro e tem gente que tem dinheiro nenhum e vai correr a prova, né? Se vira. Continua. Tem uma galera. Essa é a nossa característica, mas o parcelamento faz diferença. Tem uma galera que faz vaquinha, que não sei o quê, que pede desconto, dá um jeito e vai correr, né? Eu ainda não tenho a característica de outros eventos fora, né? A gente não tem aqui e eu não concordo com ele. Como assim, eventos fora? Se você olha, observa, assim, não é uma crítica. Cada organizador tem sua estratégia. O Axel não tem, e eu não gostaria de ter. Quando ele foi falar alguma coisa, a gente foi conversar sobre... Porque assim, você pega o Acrosantes. O Acrosantes ele faz um trabalho de comunicação fantástico. E ele também tem um processo de divulgação internacional muito bom. Mas como ele tem patrocínios fora, tudo bem que o Chile é um mercado bem diferente do nosso, mas quando você pega a marca internacional que vai patrocinar, ela tem no acordo, ele tem que trazer meio que uma estrela de ultradistância internacional. Eles têm várias estrelas. Existe essa estrela? Existem profissionais de ultradistância hoje em dia. Gente que trabalha vive só fazendo prova de ultra. Gente que só vai lá para ganhar. Sofiane é um. Entendi. Sofiane que... Ah, não, você não, não tá... quando você disse estrela, eu entendi, tipo assim, uma certificação não, das estrela corridas, que a pessoa é estrela. Você tá falando do atleta, o atleta o cara é estrela. O cara é uma estrela só de longa ele só vive disso, claro. ele é bom, é um cara bacana. Então, naturalmente. Assim, e aí traz visibilidade. Mas só que quando você traz uma marca, traz um cara de fora, que só vive disso pra cá, e ele não veio por iniciativa própria, mesmo que seja bancado pela marca, e pagou sua própria inscrição, você cria uma competição artificial. Porque a hora que você vem o cara lá, por exemplo, vamos fazer aqui, a gente brinca lá que eu faço toda... A gente tem o campeonato mundial do circuito que a gente faz na USP toda quarta-feira. Tá. Já pensou se alguém começa a trazer os Pro Tour para treinar com a gente? Minha brincadeira com meus amigos, não vai acontecer nada. Vai acabar, porque a gente nunca vai conseguir bater um outro, ficar lá e depois chegar lá. Quer dizer, às vezes a presença desses rockstar dá uma embaçada. Ele fraciona, ele sobe o nível que aquele brasileiro, vamos pensar o brasileiro, que tem um trabalho regular, que não é um atleta de elite, que não vive só disso, e que também não tem todo o apoio, e que trabalha e que batalha para ter seu apoio para poder fazer a prova, ele está numa baita desvantagem. Porque você pega a maioria dos brasileiros e só faz o Bikeman. Mas essa galera do Bikeman, da ultradistância, é a galera menos egocêntrica, menos ego inflado com relação a isso. Sei, viu? Eu acho que não. Eu acho que você pegar, por exemplo, uma prova de XCO, a galera fica assim, não, eu não vou correr essa prova, olha quem tá lá. Zé Gabriel tá na minha categoria. Nesse sentido? Não, concordo plenamente. A galera da outra distância falando, que doido, o Sofiane vai, eu vou ver o Sofiane de perto, vambora e tal. Mas o que acontece é assim, quando você pega gente que quer competir propriamente dito, ele perde o interesse de competir e talvez passe a ter o interesse de participar. Aí a gente perde a estrela local, a gente desvaloriza o brasileiro nesse sentido. E não falo com o brasileiro, se o cara quer vir aqui,
A inscrição tá lá, ele faz a inscrição, ele paga, ele vem. Ah, se ele tem uma marca que quer patrocinar um evento, então a gente conversa com a marca. E ele vem. Se a marca vai patrocinar ele para vir, o problema é dele. Mas ele veio o processo formal de inscrição, pagou e veio. Então, assim, você premiar as pessoas, trazer e convidar, através de marca, ou você diretamente, ciclistas, que os rockstars, as estrelas, para vir, eu acho que desvaloriza e desmotiva algumas pessoas que têm potencial de ganhar local. Entendi. Que também rala, que paga inscrição, ou que trabalha, ou que consegue apoio. Sabe? Mas no frigir dos ovos, acho que mais motiva outras pessoas a irem lá, ver o cara de perto, tá junto daquele negócio que fica mais profissionalizado, né? Mas eu gosto do negócio, eu gosto que assim, todo mundo está em condições iguais, até para chegar. Porque se a organização muitas vezes não facilita e não cria esse mecanismo de convite, o cara não vem. Não, né? Não vem. Porque ele escolhe. Ou ele é pago, ou ele tem vantagem para estar lá. E eles fazem isso, porque não dá para ir em todas, até pelo período de recuperação. Muita distância não é que nem XCO, o cara tá lá, entra numa fase de temporada, que mesmo ele tem, ele consegue encaixar mais provas. Quando você faz uma prova de 1.000 quilômetros, você não consegue fazer outra em 2 semanas. Você não consegue ter desempenho em 2 semanas. Entendi. Porque o desgaste de 5 dias, 3, quer dizer, o pessoal faz em 2. A gente faz em 3, 4, 5. Mas o pessoal faz em 2, mas o desgaste é tão grande que ele vai ficar 2 a 3 semanas sem poder fazer outra. E eu vejo, esses caras não fazem isso. Porque não dá conta. Mas em qual período de tempo? Como assim? Você fala, quantas provas esse pessoal faz por ano? Faz 5, 7 por ano. Não consegue fazer mais que isso. Não, para desempenho? Mas 5 ou 7 é muita coisa, né? Mas você tem um ano, né? Faz uma por mês, então eles sempre descansam 3 semanas. Muita coisa. Muita coisa. Mas também essas 5 ou 7, elas estão concentradas ali nos 8, 9 meses. Não, agora já não tá mais. Tá bem espalhada já tem, inteiro? porque você já tem bastante coisa na África, você já tem aqui na América do Sul, você já tem nos Estados Unidos, que mesmo que acontece próximo do inverno, dá para andar. Então você já tem uma distribuição em relação... Porque é o clima que determina. Porque você pega as da Europa, começam todas em abril e terminam até setembro. Porque vem o inverno não é propício para ele. A gente não tem esse problema de janela. Aí é nessa data que vocês estão organizando o Bike Man aqui. Não, mas o Bike Man aqui eu pego o fim de temporada deles, então não faz muita diferença. Não faz. Setembro. Não atrai mais gente. Já o Acrosões ele também já foi para novembro. Por questão climática até, né? Porque lá acaba que o inverno lá dói um pouco mais do que o nosso inverno. Não era que época lá antes? Foi sempre novembro. O Acrosões é sempre novembro. Foi novembro. Sempre não novembro. Pode ser outra data, né? Você pega igual o Transcordilheiras que eu vou agora em fevereiro, é fevereiro. O que acontece? É no carnaval. Esse ano vai ser no carnaval, mas normalmente no período do carnaval. Cordilheiras. Onde que é? Na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia. Quantos dias de corrida? São 985 quilômetros, 23 mil de subida. Eles têm 8 dias. Nossa. Mas lá são 4 provas em uma. Tem a non-stop, que é como se fosse o modelo nosso, sem suporte direto. Você tem por etapas, então são 8 etapas, sem apoio, mas é etapa. Soma o tempo de cada etapa. Que é o que dá mais gente. Sei lá, no non-stop deve ter 20, por etapa deve ter 100. E tem uma etapa com apoio. Que você faz etapa, mas você não precisa levar suas coisas. A hora que você chega no final da etapa, tá ali. E você tem, isso aqui tem de 8 etapas e tem um de 3 etapas. Você também tem um lá de 3 dias. Que eu acho um formato para ele interessante, porque deu certo o modelo de etapa. A Colômbia é um nível de maturidade de ciclismo que a gente nem sei quando a gente vai chegar. Não sabe o quanto que os caras estão. Cara, eu fui para lá o ano passado, fiquei uma semana em Medellín, é surreal o nível de maturidade. Que legal, hein? É muito legal. E isso é corrida de ultradistância que tem quantos atletas inscritos? Não, eu acho que já tem uns 120 inscritos o dele. Somando todas essas modalidades, né? Todos os meus já tem isso. Pô, mas a gente... Ele veio, o organizador, ele veio pra cá. Ele correu? E eu conversei com ele lá, a gente troca muita ideia. Como que ele chama? Maurício. Não lembro. Maurício é um dos organizadores, são 2. E é muito bacana, ele veio, correu o Bike Man. Eu vou correr o Transcordilheiras. Uma integração bacana que tá conseguindo ter na América Latina. Que legal. E lá tem altitude pra caramba, né? Tem, lá vai ter... Chega a 4 mil, 5 mil? 4 mil. Acho que deve ter 2 pontos de 4 mil, mas tem vários de mais de 3. Aí fica legal. Maluco. Aí fica legal. Pô, mas a gente tava até outro dia
comemorando, assim, lutando para ter um Biking Man no Brasil. É. E hoje já tem 2, né? Agora Eu acho sim, que os únicos países que tem 2 etapas é Itália e França, né? agora eu vou dizer para você que é só a França. Só a França e o Brasil. Só a Tem França. 2 etapas. Que tem o 555 não é Bike Man. Ele faz parte da empresa, mas ele não é Bike Man. Ele chama 555 e ele não conta porque o Bike Man é o campeonato. Ele não entra pro campeonato? Ele não entra pro campeonato. Por quê? Porque o campeonato ele segue o formato de 1.000 quilômetros, 120 horas. Mas tem várias etapas de 500, não tem não? São, mas não contam pontuação. 500 é considerado sprint? Não. Ou o sprint é 1.000? Não, o sprint é 1.000. Sprint é 1.000 quilômetros. Sprint é 1.000 Quais quilômetros. são essas? Define aí essas. Não, isso aí é a definição do Bike Man. Não é só do Bike Man, não é do mundo de ultradistância, não. Tem não. Tá. É que ele deu o nome de sprint, 1.000 quilômetros, e tinha o Divide, que era o Inca Divide, que era o Bike Man Peru. Então, que ele chamava de Divide. Tá. O 555, ele criou, e eu gostei, foi até por isso que quando eu falo, poxa, eu acho que é interessante ter aqui, porque tem gente que não tem coragem ou ainda não se sente apto ao 1.000. Então, poxa, se eu fizer 500 quilômetros no mesmo formato, com a mesma dinâmica, com a mesma experiência, eu entendo se eu quero ir para o 1.000 ou se eu estou feliz só com 500. E quando eu pensei no 500 para o Brasil, eu falei, poxa, mas para o Bike Man? Eu nem pensei mesmo como se fosse um pré-Bike Man. Eu pensei assim, hoje, quando você olha, vamos pensar gravel ou ciclo de aventura, de longa distância, de muito tempo. A gente já está com uma escala legal. Você já tem várias provas de 100, algumas de 160, várias de 160, se você começa a somar, já tem várias. Esse ano mesmo vai ter várias. Já tem as de 100 milhas, 300 quilômetros, já tem aqui o Zum Zum fazendo, que já está mais que consolidado. Você já vai para o 4º ano do Missiones, que também colocou, eu corri esse ano de 300, 320 quilômetros. Isso tudo que você está falando é prova, não é desafio, não. É isso que eu quero dizer. São competições. Realmente está rolando mais... Antigamente tinha só desafio, né? Mas é competição no nosso esquema de comunidade. A galera vai lá, dá na cabeça do outro, hora que vê, chega no final, tem um copo de cerveja, ganhou, mas ele fica lá batendo palma pro último e todo mundo tá ali. Tá. Mas é uma competição. Mas é o esquema que eu acho que você viveu, eu nunca vivi isso, mas eu sei que você já, de enduro. Que a galera curte. Tem um lado que o XCO, infelizmente, perdeu. Aquele negócio de chegar e acabar, vamos lá. Não, chega lá e bate o guidão, acabou, vai embora. No que eu vivi de mountain bike, eu não tinha isso. Acabava a prova, o pessoal ia pro pódio e ficava, pode ir embora. Mas isso tá recuperando hoje em dia, sabe? A gente tá vendo os atletas mais novos aí, eles são tudo amigos pra caramba. Então, isso eu acho que é uma coisa, esse é um resgate legal que a gente tem. Eu vi que isso aconteceu forte. Resgate não, está começando pela primeira vez na vida. Eu digo pra gente que pra gravel, ou desse formato, que também pode ter mountain bike, que a galera faz sempre, desde quando começou. Desde quando começou a fazer os primeiros desafios eu lembro certinho, a primeira prova que teve de um cara lá em Pirapora. Ele enfiou a categoria gravel dentro de uma prova de mountain bike. É uma pastora. O cara, sempre fez prova de estrada, um cara, sabe, de ciclismo, que o pódio tem que ir lá uniformizado, ou de tênis com a meia, sabe? Você tem que estar na estica. Isso é prova de gravel. Mas ele sempre organizou prova de sprint. Prova de estrada. E aí ele fazia as provas de mountain bike, e aí você tinha o povo de mountain bike, todo mundo, o pessoal lá, bonitinho, arrumadinho, de kit, com uniforme. A primeira etapa que ele fez de gravel, eu ganhei. E todo mundo foi. Cara, eu fui, tomei um banho numa torneira, tava de bermuda, havaiana, e uma camiseta que eu nem sei o que era. Famoso graveleiro mulambo, né? O outro tava com o bretelle assim, ainda de segunda, porque ele chegou meio que em cima, ainda de segunda pele. O outro tava de boné, descalço, outro de crocs. Cara, a hora que ele viu um subindo de crocs. Ele falou, a hora que ele me chamou, assim, o primeiro, que ele falou, cara, não, Havaianas no pódio, eu falei, aqui é gravel. Ele ficou transtornado. E a hora que eu olhei pra cada um, todo mundo assim, a gente brincando, batendo papo. Na época, e nem tinha meu prova, eu acho que foi 2018, sei lá, quando começou a encaixar essas provas dentro de prova de mountain bike. Então, a hora que você vê isso, foi algo que movimentou e que cresceu. E quando você olha para mountain bike, é o que eu vejo que
eu sentia falta disso que eu vivi nas primeiras provas de gravel dentro da prova de mountain bike. Porque não era quadradinha. Eu acho que é importante, tá bom, mas a prova nem era federada, não contava ponto. A gente tava ali, todo mundo se divertindo, sabe? Um rindo da cara do outro, que eu passei e tinha lá com o pneu cortado, eu falei, ó, se fodeu, ó, pneu cortado. Cara, a gente brincando com tudo conhecido, pouca gente andava, e a gente... Cara, acho que todo mundo ainda tava de ciclocross, hein? É mesmo? A gente andava, a maioria era tudo com... A gente tava de ciclocross. Você já teve cyclocross? Eu sempre tive, desde 2013, foi minha primeira... 2013. Nessa época, a galera ainda confundia o gravel com cyclocross, né? Nem tinha o nome. O nome de gravel eu escutei pela primeira vez em 2017. É sério? É novíssimo. Tarde assim? É tardio. O nome gravel só foi talhado em 2016, 2017. Olha, eu achei Eu tenho certeza, porque quando eu fui, não existia. É bicicleta de adventure bike. E as primeiras marcas, Surly e Salsa, que já estão nesse mercado há muito mais tempo, eles tinham a seção mountain bike, touring e adventure. Adventure era guidão drop em bicicletas com geometria de cicloturismo, geometria de mountain bike, ou um pouquinho mais distribuído. Isso é recente, é 2016 que talharam o termo. Talharam. Sempre se falou gravel, não por causa do estilo da bicicleta, mas por causa do terreno em provas que se admitia qualquer tipo de bicicleta. Uhum. Aí o mercado construiu o nome e chamou esse estilo de bicicleta guidão drop de gravel. O mercado construiu. Apesar de já existirem a cyclocross, né? Há muito tempo. Cyclocross existe é há coisa 60, 70 anos. É. Você olha... É uma modalidade antiguíssima. 50, eu tinha lá um pôster que eu tava com a foto que foi do Mundial de 51 de ciclocross. Ciclocross, ele é junto com ciclismo, porque era o que existia do esporte de inverno, da bicicleta de inverno. Na Europa, era o ciclocross. Cyclocross. E é legal uma observação que a gente fica falando assim, e dá a entender que o cyclocross é uma modalidade muito parecida com o gravel, mas são extremamente opostas, né? Uma é extremamente curta, muito parecido com o cross country, e a outra é longa, outra distância. O cyclocross, eu acho que seja a modalidade que tem mais regras, né? É a mais regras. A bicicleta é a mais cheia de padrão, cara, né? A minha ciclocross que eu comprei em 2013, ela é puro sangue, é bem bacana. É uma Ridley. Ela tem escrito lá assim, como é que é? Cyclocross is Belgium, Ridley is Belgium, para dizer assim, ninguém brinca comigo, a minha bicicleta é da Bélgica e ciclocross é da Bélgica. Entendi. Sabe? Mas essa é a marca, porque ela é campeã mundial de 2013, a bicicleta. Ela acredito que nem era freio a disco ainda, né? É freio a disco. Freio a disco? Freio a disco 140, blocagem. Olha. Que era a relação 46, eu montei ela com 46, 36, 11,30, 11,28, que era a relação padrão de ciclocross. Uhum. A relação padrão. E já era. Foi a segunda versão deles com disco. Acho que a primeira eles colocaram em 2012, depois 2013. Esse era só cantilever. Só cantilever. E eram uns cantilever abertão, assim, pro barro passar, né? Que funciona. O fechado, o igual de road não funciona. Não dá potência. Não dá potência, não. Agarra barro. Agarra barro, mas também a potência do outro acaba que você tem um... Ah, ele freia mais? Freia mais. Ele tem mais força? Aquele abertão? Aquele tem mais força, porque você consegue dar mais braço. Eles colocam alguns ainda que você quiser um freio mais forte, ainda você tem como de colocar um jeito que ainda tem freios mais fortes. Porque lá você precisa tá no meio do barro, não freia, a desgrama só faz barulho. E o antebraço puxando e o negócio escorrega. E assim, a hora que você olha a bicicleta, e eu até estava conversando com o Sabelo, o Fernando, porque a gente correu o ciclocross junto, foi 2016 ou 2015, porque teve o Shimano Fest, teve vários anos que teve ciclocross lá dentro. Ele fazia a prova de cross country e abria espaço pra gente. Teve 3 anos lá e teve 1 ano na Copa Internacional em São Paulo. E a gente correu. Mas era assim, parecia com o cyclocross? Era, porque a gente tinha escada, tinha bolsão de areia, tinha bolsão de barro, tinha obstáculo para pular. Era uma pista diferente da de mountain bike. Criaram mesmo uma pista de cyclocross. A hora que você pegava a pista de mountain bike, ele tinha uma rampa e tinha escada. A gente fazia invertido. A gente subia a escada e descia. Tinha o Rock Garden e tinha um bolsão de areia. Então a gente passava no Rock Garden
O que é o Rock Garden? É os obstáculos. Você punha a bicicleta, ia passar o bolsão de areia, entrava, tinha um lugar que tinha um fosso de barro. É mesmo? Que tinha um tronco, então a gente tinha que correr. Cara, eu lembro que eu fiquei em terceiro lugar porque eu sabia desmontar e montar. Não é porque eu era o mais forte. Isso aí é uma disciplina importantíssima. Cara, não sei, o Guto me falou uma vez que ele estava atrás de mim e falou, Vini, eu não sei o que você faz. Guto, da Pedro Urbano, eu lembro certinho de falar isso. A velocidade que você desmonta e monta, eu tenho que sprintar toda vez para tentar te alcançar. Eu não te alcanço. Olha. Eventualmente ele me alcançou, porque ele é mais forte, bem mais treinado, ele anda muito bem. Mas ele falou que ele tinha que dar uma compensação absurda por causa do tempo. Mas é técnica. Eu sei lá, eu brincava de ficar pulando, despulando. Eu faço isso muito bem também. Se você já passa o pé assim, já vai, pum, já pula e já segue, que é natural. Eu sei fazer do lado esquerdo, ainda do lado direito eu sou mais do esquerdo. Eu sou mais lento, mas eu sei fazer também, mas não é a mesma velocidade. Mas não sei por quê. Eu sou destro. Não, normal. Esse lado eu sei. E aí, a hora que você olha, isso fez as provas, não teve mais. Mas, cara, e assim, a minha era, a gente tinha lá a brincadeira, a gente tinha tem o Danilo, que uma vez até brincou de um gabaritinho, da gente fazer um gabarito. A gente tentou, ia brincar de fazer lá em São Paulo. Onde foi? Você fez, eu acho que, o Semucan, você chegou a conhecer? Eu competi. Do 12 horas, teve também o campeonato brasileiro também lá de mountain bike, teve lá. E a gente anda muito lá, porque lá é cross country, mas é rolado e tem bastante obstáculo. Então você usa para desmontar e montar a bicicleta. Então eu ando lá faz tempo que eu não vou, mas sempre andava lá. Mas rapidão, essas provas de cyclocross tinham quantos inscritos nesse ano aí, 2013? 12, 10. Eu já achei que você ia falar bem menos. Não. Eu achei que você ia falar 6, 7. Os últimos já tinham gente indo com bicicleta de gravel, porque já tinha. E os últimos a gente acabou, que a gente, enfim, todo mundo treina, mas começou a entrar os profissionais com as bicicletas emprestadas. Então pegava gente cross country, mountain bike bom, eles acabavam indo e a gente ficava triste que começou parou de ganhar pódio. A gente ia sempre o pódio. O Rogério Bernardes, até meados de 2019, ele chamava a competição lá de cyclocross. Aí depois ele começou a chamar de gravel. Mas o que a gente teve lá na Copa Internacional, gravel, botou uma na Copa Internacional era de cyclocross. Porque a gente tinha que subir, tinha que passar, e tinha dentro Copa Internacional ou chamando Fest? Copa Internacional. Copa Internacional? A Copa Internacional, ela teve uma etapa... Fez uma pista legal. A gente pegou a pista... Porque o que é legal do cyclocross, eu ando muito de cyclocross dentro do Parque do Ibirapuera. Até hoje? Até hoje. Assim, sei lá, deve ter... Antes do Natal eu fui pra lá. Dentro do Ibirapuera tem uma trilha de corrida, eu andava de mountain bike, mas não tem muita coisa técnica, para cyclocross tem, porque tem muita raiz. Você tem que pular. E tem algumas altas que você ou tenta saltar ou você carrega. Uhum. Então dá para brincar. E quando eles fizeram a da Copa Internacional, eles pegaram o esqueleto de cross country e reduziram e fizeram tinham outros acessos. Então ficou bem legal. Ficou bem dura, porque a prova de ciclocross, olha que você olha o circuito, quando você olha a regra, você tem que ter barreira, você tem que ter escada, ou você tem que ter parede, ou você tem que ter bolsões de redução de velocidade. Nas que são puro barro... Aquelas curvas de 180, né? Ou então você tem uns lugares que é puro barro. Você já viu os lugares que é barro, já, assim, os caras... piscinão de barro. Ou então os lugares que é aquelas descidas de areia. Então você tem que ter algumas coisas que você tem que colocar. Então o que é basicamente? Você tem que ter pontos de desmonte para montar e desmontar, e de aceleração e desaceleração. Você tem que ter vários disso. Mas tem também uns pontos que é limite da dúvida, que alguns atletas saltam e a maioria não salta. Os caras que estão ou com uma visão melhor, que são tecnicamente muito bons. Muito bons. Tem até uma brincadeira que eu vi, que isso, lá na Holanda e na Bélgica, que eles fazem. A molecada. Altura. Salta em altura com bicicleta de cyclocross, os caras conseguem saltar 1 metro. 1 metro. Com uma bike de cyclocross. Com uma bike de cyclocross. Assim, vem pedalando e salta. Embala um pouquinho e salta. Eles fazem brincadeira entre sócio de júnior e juvenil, sabe? O cara começando carreira brincando. Nossa. Mas na hora que eles estão na loucuragem lá, o cara muitas vezes... pelotão, não sei o quê, aí eles os que estão mais para trás ele vai para segurança. Os primeiros conseguem talvez pular, né? Negócio interessante, esses dias perguntaram pro Pidcock, por que você tá correndo prova de cyclocross? Os caras devem se divertir pra caramba. Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, é a única modalidade que dá para competir
É a única modalidade que eu consigo fazer um treino de 1 hora no vermelho total. Não, Em nenhuma outra situação eu consigo fazer um treino de 1 hora em intensidade tão alta, só ali. Meu maior FTP até hoje, e minha maior média cardíaca em 40 minutos, foi na prova de ciclocross lá do Shimano Fest. Ó, que massa. Deu 187 de batimento cardíaco, assim. 42 minutos. Ó, que massa. Médio. Cara, você tá o tempo tudo, inteiro. Hein, velho? Ah, é legal, né? Isso aí, e você é o cara das provas de gravel, das ultradistância, e você vai... O de curta eu gosto, cara. Eu gosto, eu gosto desse negócio. Ó, que legal. Porque é divertido. Assim, eu acho que a gente acaba resgatando uma coisa de molecagem, sabe? De estar ali. Você vai ganhar ou não, você toma uns capote, sabe? Mas como é um ambiente de velocidade menor, você tá ali, poxa, vai, toma uns pedal na canela. Eu acho que você, sabe, sente vivo mesmo, assim. E todo mundo que fez, quando eu fiz, cara, todo mundo na mesma faixa de idade. Na época devia ter todo mundo entre 35 e 45. 90% dos participantes. Entendi. É a galera que acompanha o ciclismo lá de fora há mais tempo e tal. Tem um negócio mais... Tem uma cultura mais antiga do negócio, né? Mas aqui, me fala... Vamos voltar a falar de Bikeman, de gravel, de ultradistância. Lançou esse Bikeman 555, cheio de dúvida aparecendo. Quais são... Você está falando que está um caos seu telefone de gente mandando pergunta, né? Quais são as que mais aparecem e quais são as mais absurdas? Conta aí. O que a gente leva assim, o 1000, por ser muito grande, não é que as pessoas não têm curiosidade, elas não se permitem nem a perguntar, porque, poxa, eu não vou fazer esse negócio. Entendi. Então, é menos pergunta. Quando você leva 500 quilômetros, como eu falei, dessa evolução de ter mais provas de até 300 quilômetros, já tem, esse ano a gente vai ter um monte, isso é bem legal ver que está amadurecendo e você dá o espaço para quem já fez 300 e para 500. Eu não estou falando de Audax ou Brevet, né? Porque isso aí já está mais do que maduro há 20 anos no Brasil. Esse longa distância, Audax Brevet no Brasil é um dos maiores países do mundo há anos. Então, isso a gente é maduro. É mesmo? Sim, a gente é pouco conhecido, a gente é o terceiro país do mundo na modalidade. Terceiro país do mundo em que sentido? Maior número de provas? Maior quantidade de pessoas participando e quantidade de quilômetros homologados. Ah, é? Porque não é competitivo, né? São 200, 300... 400, 600, 1000, eu organizo uma de 1.300, mas já tem até de 2.000 no Brasil, então tem muito clube, tem muita prova, e a hora que você pega, cara, os países que tem mais participante é Tailândia, é Japão, é Brasil, e a federação, digamos assim, onde que é centralizada é na França. Então esse público é muito maduro sobre autossuficiência, sobre não ter apoio externo, sobre te vira. Então esse pessoal é um pessoal que quando vai fazer o Bikeman é mais preparado. Então podemos dizer que somos um esporte de tradição. Para isso sim. Para isso a gente somos um país com bastante tradição nesse esporte. Sim, somos muito bem representados em números. Ó, que legal. Tudo bem que o Brasil é um país continental, mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, a gente é maior que os Estados Unidos. Que tem muito mais ciclista e também é um país muito grande. Então a gente é muito grande nesse sentido. De longa e ultradistância estruturada, sem apoio. Mas quando você vai para o lado competitivo, que a gente está crescendo. E aí o competitivo ele foi para o lado misto, né, de terra-asfalto. Que é de gravel, mas eu gosto de chamar de misto. Porque esses desafios geralmente eles são quase 100% terra? Não, os Brevet Audax são quase a totalidade. No Brasil, a maioria só tem um clube que faz misto, que é o que eu ajudo a organizar. O resto é o quê? É só asfalto. Só asfalto? Só asfalto. Só asfalto. Só asfalto. E o que eu organizo, ele tem terra. Tem também um no sul que também tem, que começou a colocar terra, tem um no Paraná também que já fazia antes e estava retornando. Mas o mais tradicional, por exemplo, esse próximo fim de semana, a gente tem um de 300 que tem mais de 35. Totalmente anônimo, é um evento de desafio. Você tem o primeiro lugar, dane-se, mas o que vale é quem termina 300 quilômetros, por exemplo, em 20 horas, tem 30 pessoas inscritas. Explica o negócio do como que esses caras levam a sério o fato de não ser competitivo. E aí até os resultados, que eles divulgam os resultados. A gente divulga o resultado de homologação em ordem alfabética. E o resultado... Não é de quem chegou primeiro para quem chegou em último. É ordem alfabética. Olha... Tem tempo? Tem os tempos lá? Tem tempo. Quando eu divulgava os meus, eu não divulgava tempo. Mas quando você entra no seu registro, você tem o tempo. Porque faz parte do resultado. Seu tempo quer dizer que você fez abaixo do tempo limite, então foi seu tempo.
E assim, existe duas coisas. Uma coisa é, cara, todo mundo, aquela brincadeira, tem 2 ciclistas, um risco no chão é prova. A gente, assim, então fazer rápido não é um problema. Mas só que não é competitivo. Você ostentar que foi o primeiro e que ganhou, você é crucificado hoje em dia nas redes sociais. É mal visto pra caramba. Totalmente mal visto. Totalmente mal visto. A gente valoriza as pessoas que fazem rápido porque, poxa, é difícil, alguém foi lá, ou treina. Tem que valorizar também. Mas você nem utiliza o termo, valoriza porque você fez mais rápido que todo mundo. Não. Por ter feito o primeiro rápido. cara que chega e o último cara que chega tem o mesmo abraço, a mesma medalha e a mesma cerveja, o que ele quer chegar lá na hora. Chegar. Beleza, aí vira a chave, sai desses Brevet e Audax e aparece um Bikeman. Aonde que ele fica? A gente acabou trazendo gente que queria, que eu falo assim, cara, você quer competir nesse mundo de brevet? Então vai fazer as outras provas. Tem os outros mistos, tem o 500 agora e tem o 1000. Quer competir? Tem lugar para você competir agora. Por quê? E é assim, por que a dificuldade de colocar esse tipo de competição em estrada de asfalto? Asfalto, você precisa mais de autorização, é outro mundo de segurança. Quando você joga, vamos pensar assim, quando você coloca e joga as rotas na terra, é muito mais seguro. Tem muito menos carro, a velocidade dos carros é menor, a sua velocidade é diferente. Então é muito mais seguro você ter prova. E a gente sabe, né, que muitas vezes você tem uma estradinha bem bacana e a forma de você acessar outra estrada legal é por uma estrada de terra. Senão você teria que, talvez, o Brasil é assim, você vai ter que pegar uma pista dupla, uma rodovia movimentada. Então quando você faz essas provas de terra e asfalto, que nem é o caso do Bikeman, do 555, das outras provas nesse sentido, você tira a pessoa do risco do asfalto contínuo. E você só põe ela no asfalto quando o asfalto é legal ou quando você não tem alternativa. Entendi. Que é o caso do Bikeman. Quando você lembra que a gente pegou trechinho de pista dupla, por quê? Porque não tem alternativa. Para eu ir desse lugar legal até outro lugar legal, o único jeito é esse. Uhum. Então, quando você observa a maturidade que você já tem em uma base de ciclistas, então, poxa, o 500 é o espaço. E aquilo que você trouxe, né? Falou, poxa, as dúvidas. Primeiro, pode fazer de mountain bike? Cara, não é uma prova de gravel, não é uma prova que foi exclusivamente bicicleta com guidão drop. Não. É uma prova que a bicicleta de estrada não dá para fazer. Se o cara quiser ir de estrada, ele pode largar? Cara, eu não vou falar pro cara, a gente estava até comentando, o Mexerica fez pneu 28, Thanos, tudo bem que era Thanos, mas dá para fazer? Depende o quanto de desconforto você está disposto a se permitir. Eu vou explicar melhor isso aí que você está falando. É assim, você pode ir de qualquer... Inclusive, esses Brevet e Audax, tem uma regra lá que fala, pode utilizar qualquer meio de transporte não motorizado. Não motorizado. Tem essa regra. Sim. Então, de vez ou outra aparecem uns malucos de patinete, patins. Não, a gente nunca teve. Nunca teve? A gente nunca teve. Mas eu lembro de ver um símbolo lá que tinha essa regra, um folder, tinha essa regra escrita, meio que alta, e aí eles botaram um desenho de um patinete, uma bicicleta, um cara de patins, mas nunca apareceu, né? Eu nunca vi. Mas já vi bicicleta recumbent, aquela que você faz deitado. Que bosta deve ser aquilo. Não, para trecho plano, aquilo é muito mais rápido do que uma speed. Porque ela é aerodinâmica. Mas as costas devem ser horríveis. Sei lá, o pessoal fala que é super confortável. Eu nunca andei. Em vez de pedalar, você faz um leg press, né? Você tá pedalando para frente, parece ir no... Mas assim, aí teve uma vez que a gente foi no Bikeman, eu tava lá, você também. Era o segundo ano que a gente tava indo, não sei se você era o terceiro. Aí o Axel foi falar, gente, pode ir com a bicicleta que for, pode ir com a minha dica de pneu é essa, a minha dica de não sei o quê. E outra dica que eu dou, não façam idiotice. Aí ele comeu o menino no esporro, ele arregaçou com esse menino. Não façam a idiotice que aquele menino fez no ano passado, de vir com um pedal de road para uma prova dessa. E essa é uma dúvida que muita gente tem. Muita gente fala, vou de gravel, mas vou com um pedal de road. É porque a base... Vim com um pedal de road e o desgraçado ainda colocou um taquinho preto. É lógico que quebrou lá em cima no alto da subida. E aí nós tivemos que passar um silver tape na sapatilha dele e tal. Então, assim... Eu encontrei ele em Conocote, eu lembro certinho ele com aquele silver tape. Ele parou para comer no mesmo bar, e aí ele tirou, tava com o pé no chão, porque a sapatilha tava amarrada com silver tape no pedal. Maluco. Ai. É cada coisa, mas isso é fato, assim. Pois é, você pode ir com qualquer equipamento, mas às vezes você vai tomar uns esporros lá, né? Não é ideal. Por exemplo, hoje, se alguém me falar que vai para uma bicicleta speed, eu vou falar, cara, eu não aceito sua inscrição. Porque ele pode se lesionar, ele pode se machucar.
Porque é muito O desconfortável. 555 não dá para ir Não de dá para ir de speed. speed. Não dá para ir de speed. Era a porque- dúvida que eu tinha. Eu ia te Assim, se perguntar você isso. quiser fazer com uma bicicleta que cabe um pneu 33, dá. Vai dar, mas você pode talvez cortar pneu, sabe? Você pode ter uma série de desconfortos. Porque você não vai ter um amortecimento. Porque o 555 são 50% terra e 50% asfalto. Não é isso puro, porra. Eu vi aquele mapinha que eu te mandei. O do nosso lá é 50%. É nada. Sim. Tem uma estrada E de eu terra. te perguntei, ó, essas tirinhas brancas, uma é asfalto, a outra é terra. Uma tem muito menos que a outra. Mas a hora que você pega do topo do Rio do Rastro até Cambará, é terra. Inteiro. São 145 quilômetros contínuos de terra. Tudo bem que tem talvez uns 2, 3 que cruza cada cidade. É isso. E aí você tem o terra do outro lado. Eu tive a sensação que era menos. Mas a pergunta que eu ia te fazer sobre essa parada é, pergunta não, observação, porque às vezes em quilometragem realmente tem até menos terra, mas em questão de tempo, você passa mais tempo na terra. Então no frigir dos ovos... Eu acho que depende muito da terra. Quando você pega a terra do Bike Man, é uma terra lenta. Aqui da Mantiqueira. Tá. A terra lá do sul, ela é rápida. Então... Teve uns trechinhos lá que rendia, que dava gosto. Principalmente depois de molhado. Que pneu seria lá? Não, lá dá pra fazer com 40. Hoje em dia eu já assumi pra mim que eu nunca vou usar menos que 45. Ah, é? Aí já entra em discussão de engenharia. Menos que 45? Eu não uso mais. Eu não tenho prejuízo dinâmico. É mesmo? Porque aí entra, carcaça do pneu, porque a resistência à rolagem vem da carcaça. Por isso que o pneu de cross country é fantástico. O pneu de cross country é sempre um dos que rolam melhor. Porque ele tem volume e a parede dele absorve bem vibração. O que aconteceu com o projeto de pneu de gravel é que ele veio de evolução de pneu de estrada e não sobre a miniaturização do pneu de mountain bike. Que deveria ter sido acontecido, porque mountain bike são pneus mais confortáveis, mais rolagem. E quando você entra no gravel, o problema da largura do pneu é aerodinâmico. Caramba. O que a gente faz quando você vai estar acima de 30 por hora para a aerodinâmica realmente fazer diferença? E nem é cravo, com cravo ou sem cravo. A diferença mesmo é na carcaça. Pneu de carcaça dura tem resistência à rolagem alta. Pneu de carcaça mole, menor resistência. Então nessa, a hora que você coloca a história, que eu brinco da carcaça, a minha bicicleta cabe até 50, eu tô usando 50. Fiz agora 300 km no fim de semana com 50. Fiz o Acrosantes com pneu 50. A carcaça é média, não é carcaça... Porque não vira meio mountain bike, não? 50? Não é, porque assim, o mountain bike é outra... Mas o mountain bike, o que o mountain bike virou? O mountain bike não virou 2.0. O mountain bike tá 2.4. Esse é o novo mountain bike. Largo pra caralho. Aro 30, tá quase 33. Enduro. 120 sabe? De suspensão. Assim, todo mundo fala, e o que virou speed? Virou ciclocross do passado. Porque hoje eu tenho vários amigos meus que estão usando 32. Pra andar no asfalto. Pra andar no asfalto. E o que eles falaram que melhoraram de desempenho, cara, hoje eu ando muito mais e melhor. Por quê? O corpo descansado anda melhor. Pneus 25, você precisa colocar eventualmente pressão. Não estão falando, quando você fala linguagem de profissional, que pesa seus 70, 65 quilos, é outro mundo. Quando você pega o afegão médio, que somos nós, que trabalha, que pesa entre 70, 80, 90 quilos, é outro mundo. É outro tipo de vibração, é outro tipo de condicionamento. Você não tem essa resistência à pancadaria que tem. Você não vai, mesmo ser bem treinado, você sabe? Então, o pneu, e por isso quando eu falo para o Bikeman pneu, escolha um bom pneu. E o máximo que cabe na sua bicicleta. É sempre assim, qual que é o pneu? O máximo que cabe. E procure um pneu que tenha... Depois eu te compartilho artigos específicos de teste de resistência, artigo falando sobre quando que cravo faz diferença, quando que liso faz diferença. Por exemplo, se você tiver com terreno seco com pedra meio solta, cara, pode ter cravo, pode não ter cravo, a bicicleta vai flutuar por cima igual. Mas teve um ano que eu achei que você fosse ser contrário a isso que você está falando, porque teve um ano que terminou o Bike Man e você me falou, olha aqui, que legal essa estatística, as mountain bike tudo foram mal. Não, mas o que... As mountain bike quebraram e tal. Mas você sabe o que acontece daquela situação? E eu falo isso sempre. A mountain bike, ela é a dinâmica da bicicleta, né? A mountain bike dá para fazer bem? Faz. Para terminar. Ela não é competitiva. Não é competitiva. Por quê? Porque a dinâmica da mountain bike, ela te leva a você subir e descer.
não é andar reto. Quando você pega qualquer bicicleta com guidão drop, ela distribui o peso, o seu peso do corpo, um pouco mais na frente, atrás do que uma mountain bike. A mountain bike te joga mais para trás. Pra você ter capacidade de fazer uma manobra. E aí você levanta a frente. Perde aerodinâmica. Perde aerodinâmica. E você tá assim. Uhum. Que perde também posições de braço e de descanso, abrindo o peito. Mesmo que você talvez... Quando a pessoa usa clipe... eu corri de mountain bike com Inca de E aí você vai para frente. Mas quando você está em velocidade baixa, média, até 25, a aerodinâmica do pneu, a resistência à rolagem é um efeito muito menor. Por isso que eu falo quem vai mediano. Mas quem vai para correr para valer, essas coisas já fazem diferença em aerodinâmica, distribuição de peso. E a gravel te leva mais rápido. A hora que você vai andar, por exemplo, um cara, ele consegue andar 30, um cara que vai para ganhar, ele consegue andar 30, 33 em trecho plano no Bikeman. Para você levar a bicicleta já passa a ser exponencial, né? Por causa de resistência a rolagem. Nesse caso, quando você passa de 30 a resistência a rolagem... Não, ok, todo mundo sabe que a mountain bike é mais pesada. Não, peso hoje em dia eu não coloco peso. Porque a hora que você pega estatística hoje de peso de uma mountain bike... Tem uma suspensão. Tem uma galera indo de grava com suspensão também, mas... Não, assim, mas quando... Cara, tem as mountain bike rígida que aparecem, na maioria é rígida. Né? Você pega a maioria traseira é rígida, mas a hora que você pesa o que todo mundo coloca, e aí vai de cada uma, a hora que você olha a distribuição de peso, cara, tem gente que coloca muito peso, tem gente que vai com bicicleta mountain bike levíssima de 15, 16 quilos, tem gente que vai com gravel de 18, 19, sendo que ela pesa pura 8. Vocês pesam todas as bicicletas. Que massa, todas as bicicletas. Estatística legal. Então eu tenho todas as estatísticas. E a hora que você olha para massa, não faz diferença. Para massa. Para massa é aquele que vai terminar em 4 dias ou mais. Não faz diferença. Mountain bike ou gravel. Ou gravel, No resultado final não faz. Faz diferença para a pessoa. No conforto, porque ela está acostumada. Tá, mas naquele ano você me falou o seguinte, as mountain bike quebram mais. Por quê? Por causa da característica do ciclista ser mais agressivo. Porque ele acha que ele está com a mountain bike, ele pode soltar a bicicleta mais. Descer mais forte, frear em cima. E ele não preserva tanto equipamento. Foi o que aconteceu no primeiro ano. Foi pouco, o pessoal de mountain bike preservou menos. Mas se a gente pegar, por exemplo, um aro de mountain bike, um câmbio de mountain bike, um cubo de mountain bike, comparar com os de gravel... É a mesma peça. Não tem diferença hoje em dia. O produto é o mesmo. Eles são construídos da mesma forma, com a mesma resistência. Cubo, é o mesmo cubo. Hoje, Um passo atrás. Vamos falar mountain bike e usa 142 porque hoje agora mountain bike é boost. Tá. Aí não vamos entrar no mundo do boost, porque aí a gente... Se a gente usa a bicicleta gravel, a de estrada, que é a mountain bike de 5, 7 anos atrás, é a mesma roda, é o mesmo diâmetro, é a mesma largura interna de aro, é o mesmo cubo, é o mesmo eixo, é tudo igual. Então a bicicleta aguenta. A mountain bike, por ter... Até foi um dos artigos que você escreveu, se não me engano, foi para a IKEA, né? Que falou sobre a mudança que o mountain bike está tendo para ter mais salto, a fluidez diferente, levou a mountain bike a ser mais robusta. A mountain bike mudou, né? As pistas cresceram. Mudou. E assim, por isso que a gente fala, mas tá virando mountain bike? Não. Eu não vou usar 2.4 na gravel, porque eu não preciso. Eu tô usando nas minhas gravel que eu falo, bicicleta de brincadeira, que eu tenho duas salsas, que são mountain bike de guidão drop, eu uso pneu 2.2. Mas não tá virando mountain bike, mas tá virando mountain bike dos anos 90? Não, também não. Também acho que não. Porque você pegar aquelas bikes... Teve ano que, não sei se foi Fritneck, quem que foi, os caras correram Copa do Mundo de mountain bike ou Olimpíadas com uma bicicleta idêntica ou até menos robusta do que as gravel de hoje. Sim, não, eles colocavam guidão... Nossa, eles faziam um escarcel com aquelas bicicletas. Drop bar de road, né? É. Não tinha flare, não tinha nada. É porque o que acontece, e todo mundo fala, mas converter uma mountain bike para gravelizar. Eu acho que tem que ter um cuidado, porque nem toda mountain bike é gravelizada, e você não vai ter o mesmo rendimento. Porque a frente... O que é a grande vantagem do guidão drop são posição para mão, que é diferente do mountain bike. Por exemplo, quando você fez o Inca Divide, você estava fazendo a sua viagem. O drop, o que era legal para você? Era mais posições para sua... Tinha efeito aerodinâmico? Não necessariamente, porque na minha mountain bike eu tinha o clip, eu tinha a posição normal da mountain bike e eu tinha o bar end. Não, tudo bem, mas o bar end, todas essas posições são altas.
Desculpa, eu tô enganado, eu não tinha o Bahrein, não. Eu usei Bahrein em alguns eventos, 24 horas de mountain bike. Nesse específico eu não tava com o Bahrein. Quando você vê todos os acessórios de mountain bike, é para cima. Ah, tá. Aumenta a posição. Toda... Não, exceto o drop, né? Mas também é para cima. O clipe. Drop não, clipe. Mesmo assim, é para cima. Não, o clipe se abaixa. Não, mas ele tá acima da mesa. Tá. Quando você tá no drop, você tá aqui. Você tá abaixo da mesa. Você tá abaixo da mesa. Uhum. A dinâmica sua é essa. Então, isso que muda a distribuição de peso e a questão de efeito de rolagem e outras coisas. Porque você não tá com 70% do seu peso num pneu e 30% no outro. Uhum. No momento que você faz isso, você coloca, sei lá, 60-40, 55-45. Então, você não fica com aquela pesado atrás, com a calibragem e uma rolagem muito mais pesada em um e o outro menos. Que a somatória não é a mesma. Quando você... essas coisas são... aerodinâmica, extensão da rolagem não é linear. São todos exponenciais. Quanto mais carga você tem, mais é aumentado, mas não é linear. É a mesma coisa da aerodinâmica. Quanto mais você tem efeito aerodinâmico, não é a mesma coisa, é 1, 2, 3, não, é 1, 2, 4, 8, 16. É nessa linha. Tá. É por isso que, quando a gente fala de aerodinâmica, de postura, além da ergonomia, você tem a posição aqui, você tem a posição aqui. Por isso que eu falei sobre o clipe, é uma posição, independente se você tem um efeito aerodinâmico, que ajuda. Mas era outro jeito que você colocava o seu ombro, que você colocava o seu braço. Mountain bike dá um reto puro, só um, acabou. Talvez você tá aqui. Talvez você fica fazendo isso. Nessas provas ainda é permitido o super truck, o aerotruck. Toca a vida, né? Né? Ou eu brinco, o suspension tuck, né? Porque Puta que pariu. Aquele eu embrulho o estômago. Cara do céu, os caras lá pegam em cima da canela, da espinha, das hastes. Cara, é muito louco. Que pariu, aquilo suspension tuck. Doido. Mas você tem isso, quando você mistura e quando você graveliza a bicicleta, ela não é o projeto feito. Tem stack, tem reach, você vai ter que colocar uma mesa muito negativa, ou a mesa vai ser de... O que eu já vi gente fazer, fica com a mesa quase de trial, sabe? Só a conta. Curtinha, muito curta. É para colocar o guidão drop, porque o guidão drop ele leva seu reach para frente. E quando você tá com, por exemplo, você tá aqui com a mesa 80, você usa. O guidão é aqui. Porque o de mountain bike ele tem o up sweep e o back sweep. Mas vamos pensar quando você tem pouquinho, a sua, sei lá, 8 graus, é bem pouquinho, é pouco. Então você vai ter aqui uma mesa de 80, 70. A hora que você pega o guidão drop, você coloca esse TI, ele tá aqui. Uhum. Para você trazer a mesma posição mesmo que você faz, você tem que trazer a mesa para trás. Então, por isso que a conversão depende muito da pessoa, do fit dela e da bicicleta. Tem bicicletas que convertem sem problema. E eu tenho visto, até o que a gente está falando dos Estrela, converter mountain bike para isso. Aí, mas por que ele está convertendo? Porque hoje a mountain bike, a construção é super leve, as suspensões são super leves, e eles conseguem ter uma flexibilidade corporal para trabalhar a mesa mais longa. Ou trocar via bicicleta, via geometria, para que ela fique numa posição legal. Uhum. Então consegue. Você não pode pegar qualquer bicicleta e converter. Ela fica, para quem gosta de bike fit, fica um sacrilégio. Não dá fit. Ou você vai ter que colocar aquela mesa aqui. Aí você fica um negócio para cima assim, sabe? Entendi. Então não é um negócio com... Dá para converter? Dá. Fica bom? Depende. Então todo mundo pergunta assim, quero gravar. Cara, mas vale a pena? Você não é um cara contra a conversão, não, né? Eu acho que, não, cara, acho que tem situações que é muito legal. Eu sou a favor das pessoas serem felizes. Alguma corrida de gravel que você já foi e falou, porra, essa eu gostaria de ir de mountain bike? Não, de mountain bike nenhuma. Não. Foi por isso que eu comprei... Nem aqueles Biking Man lá que nós fomos? Eles foram bem casca grossa, né? Então, mas eu iria com a Drop Bar Mountain Bike. Drop Bar Mountain Bike? Que é a salsa que eu tenho. Eu tenho duas salsas que é Drop Bar Mountain Bike. Você tem? Eu tenho. Eu tenho uma salsa que ela é... Não, é um projeto. Ela nasceu para usar guidão. Não dá para usar guidão reto. Não dá. Ela não tem como. Mas ela é uma mountain bike? A traseira é mountain bike e a frente é como se fosse uma frente gravel. A geometria. Puta que pariu. Que ideologia de gênero, hein? É boost, mas sabe desde quando essa bicicleta é assim? 2015. É mesmo? Essa bicicleta é 2015. A Fargo, se não me engano, é 2012. Antes de existir qualquer crítica de coisa, eles já faziam bicicleta mountain bike, drop bar mountain bike. Há 10, 15 anos. Então, assim, o que todo mundo critica com o mercado, já tem marcas
chama, a dona da marca chama Quality, QBD? Não, como é que é? Quality Bicycle Products, QBP. Ela é dona dessas duas marcas e tradicionalíssima para o pessoal de cicloviagem, cicloturismo, muito antiga. A Surly só faz bicicleta de aço. Eu tenho uma dessas que é uma de carbono, a Surly só aço. Eu tenho a cromo libideno? Sim. Aí variam as ligas. Tem vários, tá. Mas a que eu tenho, uma é de carbono, que é a Salsa Cutthroat, e a Salsa Fargo é de titã. Agora, quem usou uma mountain bike, quem usa mountain bike, eu não sei se sempre, é o Sofiane, né? O Sofiane só mountain bike. Só mountain bike. Garfo rígido? Acho que sim, né? Garfo rígido. Ele fez... Não, mas tem alguns que ele já tá indo com... O que acontece que tá tendo a mudança desse pessoal usando suspensão. E todo mundo acha, tá querendo mountain bike? Não. As suspensões hoje duram. As suspensões de 5, 6 anos atrás, elas não duravam uma prova de 1.500 km. Mas aí você está falando de suspensão de mountain bike ou de mountain bike. Ou aquelas próprias para Não, eles usam suspensão de mountain bike. É porque não, ele... Quantas horas que é para fazer revisão? 150? É verdade. Olha como é que muda o pensamento. Eu nunca pensei 150 para esses caras são 10 dias. Eles fazem prova de 20 dias. Mas numa prova dessa, ela não trabalha 150 horas igual 150 horas de mountain bike. Não, mas o que aconteceu no Tour Divide é estatístico. As pessoas quebram. A suspensão. A suspensão, ela vaza, quebra. Porque lá tem um trecho... até porque tem altitude e mudança muito brusca de temperatura, né? Cara, pega neve, depois pega deserto, e pega pó, pega chuva. Elas, assim, eu já vi documentários, as pessoas trocando. Encomendam, ligam na loja para trocar a suspensão porque ela morreu. Tava lá com ela assentada, ou ela já estava sem o guarda-pó, já estava sem retentor. Problema. Então eles tiraram. Por isso que desde essa época surgiram as drop bar mountain bike. Garfo rígido. Garfo rígido. Para drop. Por que o drop? Por causa da postura, de conforto. O que é a vantagem do guidãozão? É manobra. Você precisa fazer isso. Então você precisa de alavanca. Quando você está numa estrada aberta, ou mesmo em coisa que você não precisa de alavanca, você não precisa de abertura. O braço tão aberto. Claro. É por isso que você fica com o braço, que você vai fazer isso, vai fazer curva. Não precisa de alavanca. Até foi a grande mudança da 26 para 29. A primeira coisa que eu vi foi a largura do guidão. Porque o 29 você precisa de mais braço, de mais alavanca. E para drop bar mountain bike, você não precisa de tanta alavanca. O Van der Poel falou sobre isso numa corrida que ele fez. Ele terminou a corrida e todo mundo reparando que ele fez a prova inteira de mountain bike. Uma dessas que ele ganhou, não lembro qual, mas não foi das primeiras, não, foi relativamente recente. Todo mundo reparando que a prova inteira ele segurando muito dentro do guidão, muito ali quase que em cima da manete de freio, ele segurando E aí terminou a prova, perguntar, e aí, parabéns, ganhou, o que você achou da corrida? Ele falou, não, excelente, eu gosto muito de mountain bike, que é muito legal, eu só achei muito estranha a largura do guidão. Horrível isso aqui, largo desse jeito. E aí na etapa seguinte ele apareceu com o guidão cortado, bem curtinho, feio, esteticamente feio, mas ele vai questionar o campeão? O cara que tá ganhando. Inclusive, os caras do Enduro relatam que esse mesmo movimento aconteceu por lá. O Enduro surgiu, diminuindo o tamanho de mesa, aumentando o custo de suspensão e aumentando o guidão. Os caras falaram, quando você aumenta o guidão, você tem mais base, você consegue manobrar melhor e pneu mais largo. E aí eles foram cometendo excessos em cima disso. Não, aí talvez aí vai... Os pneus chegaram a 2.6, aí eles falaram, tá exagerado, vamos diminuir um pouco. Aí hoje eles ficam... Tem endureiro que usa até 2.35 atrás, mas no geral... mas são aqueles pneus chatos, né? Que aí é um 2.35 com rolagem na lateral, mas rolagem no central, mas as laterais... porque ele não precisa de curva, assim, é quase um downhill. É para frear, né? É para segurar e direcionar, né? Mas aí na dianteira eles põem um 2.5. Para fazer curva, né? Aí, enfim, os caras retrocederam na largura dos pneus e retrocederam também na largura do guidão. Eles tinham exagerado demais, começaram a falar, não, o guidão não pode ser tão largo assim. Imagina a trilha, fica batendo nos cantos, dependendo. As árvores e tudo. Mano, o que caiu de trilha, o que caiu de árvore nas trilhas, quando surgiram as Bike 29, não tá no papel. As Bike 29 foram... Não passava, né? Não passa. Tinha duas árvores ali que a vida inteira todo mundo passou, sem dificuldade nenhuma. Tinha umas que tinham um rabiscozinho, assim, um roia que topava e tal. Surgiram as Bike 29 no mercado, meu irmão, derrubaram as árvores tudo. O que era duas árvores estreitas ali, teve que derrubar uma das duas, porque não passava mais. E assim, quando a gente olha, tá falando de enduro, downhill acho que foi isso que... Eu não vou dizer que mais... que
eu acho que menos se transformou. Eu acho que teve transformação muito sobre a tecnologia, mas eu não sei se transformou tanto em geometria, no geral. Aumentou o curso. É difícil falar, eu também não sei. Eu não sei porque eu não acompanho próximo, mas o que eu observo de visualizar é que você vê que do downhill para baixo houve uma transformação em tudo, de robustez. Tudo se tornou mais robusto. Não necessariamente mais pesado. Porque material melhorou. Por exemplo, você pega hoje uma bicicleta, tá falando de gravel, a minha pesa 8,4 quilos, com pneu 50. É super leve, a minha Speed pesa 7,8. Mas a hora que você olha, por quê? Porque o material evoluiu, você tem roda, você tem uma série de coisas que deixou ela leve. E aí você acaba também extrapolando tamanhos do que era padrão antes. Que todo mundo fazia essas coisas tudo com pneu 33. 33. É, que o pneu é o padrão ciclocross. Você tá falando o quê? Longa distância. Eu digo que assim, as primeiras coisas que eu fiz de longa distância com terra, que é brevê, era pneu 32. 200 km, 32 foi 2016? 2015. E era loucura pra caralho, furava toda hora. Nunca furou. Como não? Não tinha tubeless. Não, mas eu usava... Mas também fita de bode lá dentro. Nada disso. Mas assim, os pneus eram duros. Era um pneu muito mais pesado que os de hoje em dia. Não compara, pneu era duro. Câmara de ar hoje em dia é um pouco mais fina, a câmara mais grossa, porque câmara de ar para isso é câmara de ar o que era? De 700, qual que era? As câmaras de ar que usava, eu esqueci o nome da bicicleta, que era para quase, era como se uma parecida com a, não, como de urbana. Era câmara de ar a 35, que 38. Cabia num pneu muito maior. É que é para bicicleta urbana que tem que ser pneu grosso. Então a câmara de ar era grossa, o pneu era grosso, era duro, usava uma pressão, sei lá, 60, 70, aquele pneu batendo. Não tinha experiência, sofria pra caramba, mas terminava. O que acontece hoje é que as marcas estão apostando, e aí erra numa, acerta noutra, ou erra um pouco, e aí, por exemplo, quando eu comecei a usar Gravel King de gravel, 38, cara, o que cortava de borda, tem noção como cortava de borda. Hoje em dia não corta mais, porque eles já lançaram uma versão que é mais robusta na borda, mas ela também tem uma resistência. Então começaram a entender que pneus 38, 45, ele não tem que ser fininho, mas também não pode ser duro que nem um pneu de cidade. Eu digo que pneu de cidade é pneu que o pessoal usa para o dia a dia, que tem que durar, né? Mas vamos lá, me fala das perguntas que a turma faz. Até agora acaba devagar. Pergunta, primeiro se pode usar mountain bike, a gente acabou falando, que é uma. Trocar bicicleta, aparece de vez em quando uma sobre trocar bicicleta, se pode, durante a prova, trocar bicicleta. Aí a gente, de vez em quando eu até respondo meio com brincadeira. Eu falei, não, você pode, você leva uma nas costas, você faz a prova, a hora que você quiser trocar, você sobe em cima de uma, coloca outra nas costas e vai. Trocar bicicleta é só se ela quebrar, você vai numa loja, compra outra, assim, você não pode... Quais são as situações que não pode trocar de bicicleta? Não é questão de você não pode ter apoio. Então assim, se você quer trocar bicicleta, alguém ou você vai ter que deixar essa bicicleta em algum lugar, antecipadamente. Então isso já é apoio externo. Já é. Você deixar numa pousada lá, que você sabe que vai ficar hospedado no meio do caminho. Se você ligou para uma loja, reservou uma lá antecipadamente, é apoio externo. Para trocar. Então, esse tipo de coisa não é questão que não pode trocar bicicleta, não pode apoio externo. Não pode ter apoio antecipado. Você não pode passar no lugar e deixar alguma coisa. Você não pode, por exemplo, lá no quilômetro 300 eu vou deixar uma blusa de frio. Não pode. Não pode. Você pode. Mas você pode comprar. Você pode. O que pode fazer é, a autossuficiência é, você vai usar aquilo que você largou com você está carregando, ou aquilo que você poderá adquirir no caminho em locais de acesso a todos os outros inscritos. Você não pode, talvez, ter um amigo que é dono de um lugar e liga lá e ele abre só para você. Não. Também você não pode. Você não pode passar na casa da avó. Sabe? Entendi. Nem na sua própria casa. Mora aqui. Não pode. Não, assim. Como a gente controla? A gente não tem bola de cristal, mas tem gente. Mas o mundo da ultradistância conta muito com o cavalheirismo. E assim, o pessoal a gente acredita que todos são honestos, né? Então a essência da honestidade é algo e a fiscalização interna, ou mesmo o pessoal que observa por fora. Então,
Nunca tive nenhum risco, nunca aconteceu nada. Ao mesmo tempo que a galera é bacana pra caramba e não comete esse tipo de coisa e é todo mundo muito honesto e tal, a galera também é muito chata e se fiscaliza, né? Direto aparece um enchendo o saco do outro, né? Meu Deus do céu, fiscal de Instagram é o melhor que tem. Puta merda. Fiscal de Instagram e fiscal de WhatsApp. Não quero nem ouvir essas histórias. Nossa senhora, teve uma é muito claro, o Frois é amigão, ganhou ano passado de forma, assim, surreal. Chutou na trave no anterior. Nossa, né? Mas o ano anterior, que ele mandou um áudio num grupo de algum lugar, que precisava de alguém para ajudar ele com o câmbio, cara, eu recebi num grupo, eu só mandei assim, falou, gente, obrigado por me mandar uma evidência de algo que eu posso penalizar o ciclista. Os caras, meu Deus, eu não quero prejudicar ele. Eu falei, gente, assim, as pessoas têm que ter noção que não podem ter ajuda externa. Eu conversei com ele, ele entendeu. Simplesmente, tipo, quem sabe onde eu acho um câmbio, tal, isso já é uma ajuda externa? Não, como você não pode aonde que tem um contato de alguém para me trazer isso aqui. A frase era mais ou menos isso. Entendi. Isso está errado. Isso está errado. Você usar a comunicação para descobrir alguma coisa é questionável, não é errado. Aquele negócio assim, mãe, eu tô chegando, falta 100 km para eu chegar lá, reserva um hotel para mim. Isso está errado, mas quando você faz algumas coisas, são questionáveis, quando você entra na essência é errado. Mas como você fiscaliza e penaliza? Você não sabe, se ele não conseguiu ajuda, você vai penalizar só pelo desejo de ter ajuda? Não dá. Então é muito sutil. O problema é quando tem efetivação da ajuda. Então o que nesse momento? Eu ligo para ele e falo, cara, não você não pode. Isso. Aí, na hora, a própria pessoa se retrata, não pode, eu fiz aqui, eu tava meio cabeça quente. E ele fez isso. O Foz é um cara muito honesto. Ele tava no calor desculpa, e foi. E assim, normal. Foi, não teve ajuda, entendeu, corrigiu. Vida que segue, óbvio. Toca a vida. E isso acontece durante a prova. E todo mundo fala, poxa, mas penalizar? O que mudou o sentido da prova? Penalizar para quê? Ele foi, a gente entendeu, quase errou, né? A gente corrigiu o negócio, não houve prejuízo para ninguém. Falou, vida que segue. Então, essas coisas acontece de pergunta. Pergunta também sobre questão de eu posso, você vai me passar você vai me passar a lista de todas as pousadas e vai ter um carro de apoio? Ou como é que eu posso fazer com um carro de apoio? Então, assim, existe pergunta que eu volto, que a gente fala, não é errada, essas perguntas não são erradas, mas é porque ainda é uma categoria, um estilo desconhecido. Elas são muito óbvias para você, para mim nem tanto. A gente tá no meio há anos. Para mim não são tão óbvias. E para quem nunca foi no esporte, realmente é uma dúvida, né? Dúvida. Essa galera que, 500 quilômetros, 250 por dia, ele até dá conta. Porque a gente tem tentado, e aí quem escutar, eu peço, e eu acho que você também vive isso, para as pessoas lerem mais, pesquisarem mais. Por exemplo, hoje o nosso Instagram, que agora está o Instagram do Bikeman Brasil, a gente está fazendo posts frequentes sobre essas dúvidas, sobre como é. Entra lá, dá uma olhada nos últimos 15 posts, dá a lida, aperta lá o mais e vê a descrição. Não, eu mesmo te mandei uma dúvida, você falou, tá lá no Instagram. Mas assim, eu pedi porque vai ver que existe informação. Tem relato de um monte de gente. Eu acho que uma coisa que a sociedade está perdendo um pouco, que é mais imediatista, é essa coisa. É mais fácil perguntar do que estudar. Eu gosto de ler, futricar e aprender, mas é uma característica minha. Mas eu acho que buscar informação no canal oficial, cara, você já vai tirar 80%, 90% de suas dúvidas lá. Vai. E eu ainda falo sempre, não existe dúvida óbvia ou dúvida estúpida. Dúvida é dúvida. Se você talvez teve dificuldade de encontrar, eu respeito, mande a pergunta. Mas dá para dar uma olhada na bio, tem uns linkzinhos ali. Entendi. Tem algumas coisas que dá para fazer. E por fim, você está recebendo muita gente amadora que nunca fez nenhum tipo de competição assim, querendo fazer o Bikeman 555? Sim. Esse ano, no 555... Que eu já recebi uma pessoa falando, uma pessoa do Enduro, nunca fez uns 60 quilômetros na vida querendo ir. A minha vontade isso assim, por que eu faço isso? Todo mundo perguntar, organizador, todo mundo acha que é organizador ganha dinheiro pra caralho. Não, eu faço isso aqui porque eu gosto e você viveu o Inca Divide, a gente viveu isso lá 2 vezes.
Nós dois terminamos a primeira, a segunda, os dois não terminaram a segunda vez. A primeira você terminou, né? Sim, a primeira terminamos, a segunda não. Mas eu gosto disso. Eu gosto da comunidade. Quando você participou com a gente lá da construção e do reconhecimento, quando a gente desenvolveu a primeira rota, é de trazer essa experiência para o brasileiro. E o que eu quero é desvincular, mesmo que a gente fale assim, ó, se você quiser competir, a bicicleta de estilo gravel é mais competitiva, mas é desvincular que a prova é gravel. A prova é para bicicleta de terra. A prova é bicicleta de aventura. Você tem a sua bicicleta, não se restrinja a não fazer a prova porque você não tem uma gravel. Eu faço para cara, eu só falo assim, você quer... Todo mundo pergunta, mas qual que é o seu objetivo? Você quer terminar? Não, eu quero terminar. Não dá. Sem problemas. Competir, aí a gente ia ter que ter uma conversa diferente, porque ainda ninguém, historicamente, conseguiu ficar bem posicionado com mountain bike. Ainda. Mas pode acontecer de alguém chegar lá e ganhar. Ficaria feliz. Mas ainda não. Então é mais esse sentido de que trazer que isso aqui, a bicicleta, e trazer o pessoal do mountain bike para esse tipo de prova que é diferente, que é incomum para o pessoal de mountain bike. Você gostaria de ter a galera do mountain bike? Sim, porque faz muito sentido. Faz muito sentido, porque, cara, é terra, tem subida, tem descida, tem de tudo, cara. É uma aventura. É uma aventura. E eu acho que a grande maioria do mountain bike brasileiro não é cross country. É de estrada de terra. É de curtição, é alguma coisa do tipo. Não é da trilha, né? Que é o cross country. A gente, até a grande minoria, né? Aqui vocês são privilegiados aqui em Belo Horizonte. Vocês são circundados por montanha. Tem de tudo aqui. Para eu que moro em São Paulo, dá muito trabalho andar de XC. Dá muito trabalho. Tem que pegar o carro, ir para um lugar. De gravel, tranquilo. Você faz 30 km de asfalto e depois você encontra na terrinha? Ou também não? Não, isso sim. Com 30 a gente consegue. Então dá para fazer um bom legal assim. Você anda, dá para fazer um pedal legal de 80, 90, que você vai, anda 30, anda uns 20, 30 de terra e volta. Isso a gente consegue fazer. Isso dá para fazer. Já de mountain bike, você tem que pôr no carro. Entendi. Então você vai ter que fazer os 30 de terra para pegar a trilha. Que é onde a gente anda de gravel, é bem próximo de onde o pessoal anda de mountain bike também tem trilha. Entendi. Mas amadurecer, tá? Acho que o mercado tá... O mercado, acho que quando você pensa em bicicleta, tem que entender que o mercado brasileiro, eu não falo mercado brasileiro, o mercado sul-americano de gravel, ele é totalmente diferente do europeu e do americano. Aqui, a gente usa pneus mais largos e relação mais leve. Porque a gente tem morro e tem estrada ruim. Lá é meio tapetinho. Então, assim, quando você vê hoje, pelo menos no grupo que eu convivo e converso bastante, que vai, enfim, do São Paulo para baixo, o pessoal, os que não conhecem, compram bicicletas que têm a limite de 40, mas quem conhece não compra mais. Compra bicicleta que cabe pneu 47. Você acha que faz sentido uma marca nacional lançar uma super gravel no Brasil? O que seria uma super gravel? Vem com pneu, cabe um pneu 55, uma geometria bem mais agressiva. Mas já tem. A Soul é assim. A Soul é assim? A Soul ela cabe 50. 50? E a geometria dela, pelo amor de Deus, aquilo é uma speed com pneu largo, né? A hora que você olha a geometria dela, não é geometria de gravel. Geometria de speed? Ela é. Não, então eu tô falando o oposto. Eu tô falando de ter uma geometria parecida com a do mountain bike. Não. Acho que sim, cara. Porque... Um dropzinho de 30 milímetros, 50 milímetros. Eu acho que sim. Um dropper. Dropper, sim. Acho que sim, porque... Flare de 30. Cara, acho que sim, porque quando você pega a grande uso da galera de mountain bike, é em estrada de terra. Eu tenho usado na minha, né? Da galera de mountain bike? Estrada, a grande galera de mountain bike é estrada, não é trilha, é estrada. Não é trilha. Entendi. Então, toda essa questão de dinâmica, de espaço, de guidão, essas coisas, não se aplica. Ele não usa essa diferença que ele está carregando. E aí ele perde em relação a outras posições. O que existe é preconceito. As pessoas têm muita resistência em relação a achar que é moda. Eu não vivo isso, porque eu ando de mountain bike, comecei de mountain bike, tenho a minha, gosto dela, mas no lugar dela. Eu não ando mais estrada de terra com mountain bike, assim, só para poder andar. De vez em quando, o que eu faço eu ando para poder relembrar.
Porque a gente esquece como fica lá, sei lá, 3, 4, 5 meses sem andar com a bicicleta. Você esquece o que é aquela experiência propriamente dita, porque você tá com a outra. Para entender o que é melhor, o que é pior. Por exemplo, minha mountain bike não é boost, ainda é uma mountain bike boa, mas não é moderna. Entendi. Então, a hora que você olha assim, ela não. Para ter essa ideia, fala, poxa, vou pra trilha, gosto, mas eu acho que tem espaço, mas eu acho que aí a gente está andando um passo a mais. Porque o que é que acontece? O mercado cresceu para bicicleta que vai com pneu 47,50. O mercado que vai para pneu 55 para cima, que essa daí, ele é um mercado de aventura e de viagem. Essas que eu tenho aqui é umas bicicletas para eu brincar, para eu viajar, eu tenho vontade de fazer o Tour de Vai, eu tenho vontade de fazer o Silk Road, a bicicleta para isso. Porque eu não quero fazer essas daí com mountain bike. Porque elas são estradas, que tem pedra, tem as coisas, então essas são melhores. Então é para isso que eu tenho. E é para viajar. Não é para fazer prova. Fazer a prova eu tenho minha gravel. Porque ela é a bicicleta mais rápida. A geometria dela me facilita a isso. Então eu ainda acho que o mercado nacional não está pronto para bicicleta que caiba pneu 2.2. Entendi. Mas a gente falta no mercado nacional a que cabe entre 45 e 50. Que é o que todo mundo tem pedido. 45 a 50. Porque o mercado nacional hoje entrega 40. A Soul tem, A dela, vai, se não me engano, até 50. mas no quesito de geometria não é tão Eu acho que agressiva. não, porque a geometria dela ela é agressiva do ponto de vista de ser mais race. De ser mais race, ser mais parecido com a Speed, né? A geometria dela, a hora que você olha de longe, você, poxa, mas você começa, quem tem a percepção de geometria de bicicleta, cara, eu parei a dela do lado da minha Road. A hora que eu olhei a altura das coisas, eu falei assim, gente do céu, é uma bicicleta de estrada. Não é uma gravel. Com um clearance grande. Com clearance grande. É legal, todo mundo gosta? Gosta, por quê? Porque ela vem muito bem montada e ela vem com pneu largo. Pneu largo, ele ameniza essa questão de geometria, porque ele dá conforto. Uhum. E aí, a hora que faz o fit, sobe a frente, ela dá fit e fica boa. É uma bicicleta boa nesse sentido. Mas essa é a minha percepção dela. Mas eu ainda acho que deveria ter a bicicleta nacional que teria espaço para 45, 47. Entendi. Porque o mercado a Specialized já fez isso, a Topstone você vê quase sumiu. A Specialized fez, continua? Sim. Ainda tem as Diverge assim. A Diverge é 47. 47 máximo? A Crux cabe 47. É. Eles já fazem isso desde 2020. A Crux qual que é? A Crux é a ciclocross deles. Ah, tá. Cabe pneu 47. Entendi. Mas assim... Se você for competir, você tem que botar um 30 Aí você tem que entrar na norma. 33. 33. Tá. O gabaritinho de nylon. Os caras vão lá e encaixam. Não, todo mundo que vai entrando, quando vai na competição, a competição oficial, tem um gabaritinho. Vai encaixando. Não entrou, tá fora. Olha só. É purista. É purista. Que legal. Ciclocross é purista, que a gente estava no começo da conversa. Então, esse eu acho que é o que falta. Então, você vê outras marcas que 3T, o pessoal procura, a Cepo, o pessoal tem procurando. Eu tô falando isso porque há uns 4 anos atrás, eu lembro que eu postei uma notícia disso, de uma marca que elas lançaram uma bicicleta toda preta e era muito parecida com a mountain bike. Ela tinha um dropper. Não, tem a... Ela era muito agressiva. Ela é assim. Eu até te mostro a minha. Eu fiz um post. Um drop com flare gigantesco. Eu não consigo lembrar qual era o nome dessa bicicleta, vai ser difícil de achar. Ó, olha aqui, ó. Aqui eu tava falando pra você. Essa daqui, ó. Olha como ela é. Olha a altura. Aham. Botar ela aí pra... Uma salsa, né? Essa aqui é uma salsa. Essa é a sua bike? Essa é minha. Essa é a salsa Fargo TI, 7 titânio. Eu montei ela tem um mês. Cara, eu fui andar com o pessoal de mountain. É uma mountain bike. Mas a hora que foi pro estradão batido, eu que puxei os mountain bikes. Por causa da dinâmica da bicicleta. Total. Pneu 2.25. Aí fala, mas pra quem tá estacionando a mountain? Gente, é outro propósito. Esse aqui é pra carregar carga, pra colocar, sabe? Não, ela... Você não faria um biking man com ela? Não, eu faria. Faria? Pra ser finisher. Mas e se você quisesse fazer tempo bom? Não, você iria com... não, ela é lenta. Olha aqui, ó. Se você olhar, olha a mesa. Eu coloquei uma mesa menos 27. Caralho. Porque ela é muito alta pro meu fit. E não é porque, você gosta... Não, ela é muito alta pro meu fit. Eu tenho uma certa flexibilidade nas costas. E a outra, aí depois eu te mostro a outra que é a salsa. Que é entre essa e uma gravel. Eu e o Sabela, a gente vai fazer um vídeo. Eu vou pegar a minha... A ciclocross, a gravel, a salsa
E ela, para Botar mostrar, uma do lado da outra. para mostrar a diferença delas, visual, assim, visual para entender por que ela é desse jeito. E assim, você, quando tem esses eventos, vocês fazem uma lista assim das principais recomendações, porque a galera sempre pergunta, qual que é o pneu mais recomendado? Não faço. Hoje Tem uma lista disso, por exemplo, qual que é o tem. pedal? Qual que é... Assim, a gente não... Tem alguma proibição, não proibição, mas recomendação forte, por exemplo, algumas corridas, eu o nego fala, olha, aqui nós não recomendamos você vir de road de jeito nenhum. No Bikeman? O Bikeman tem umas etapas que é legal ir de road, né? A galera não, é só road, né? A única que é gravel agora é Marrocos e Brasil. Todos no mundo inteiro. Itália, França, é tudo road? É tudo road. Ah, pô, é só o Brasil e Marrocos, que não tem Itália. Era Portugal, País Basco e França. Itália não tinha mais. Eu não sabia disso. É só road. Eu fiz o Bikeman em Portugal, é só road. Só que quando você pega essa diferenciação do que não é diferenciação, não. O que é recomendação? Né? Pro Bikeman, hoje em dia eu sou categórico. A relação tem que ser 0,65. Se você quer conforto, 0,65 é 34 na frente e 52 atrás. Tá. Ou combinar um jeito que dê algo próximo disso. Sou categórico. Falei, cara, se você tiver com coisa mais pesada, você vai empurrar, ou você vai ter dor no joelho, ou você eventualmente não termina. Porque é dura a subida. São muito longas. 4 na frente e 52 atrás. Porra, então essa minha aí não dá, porque ela é 34. Ela é uma 50-34. E o cassete é 30. Não o pessoal que usa duas coroas, que vai, por exemplo, com uma relação 46-30, que é, ou 48-31, que vem nos GRX, eles estão colocando atrás cassete 11-42. Que aí tem 30-42. 42. Aí quando você pega o 30-42, que a gente pode talvez a conta aqui de... Puta, então eu teria não só que diminuir a coroa, mas também aumentar o cassete. O 30-42 ainda é pesado. O pessoal que vai... 0,71 é muito diferente de 0,66. 0,65, 0,65, 0,66. Por quê? Porque eu já venho acompanhando dores no joelho, cirurgias no joelho, do pessoal que faz. Inchaço de tornozelo, porque esforça muito, fica muito pesado. Já para o 555, não. 555 você faz 0,75, 0,8. Lá eu fiz o reconhecimento de 40 a 52. Lá não tem subida muito íngreme. Não que, assim, tem, mas coisa curta. Não tem, por exemplo, 11 quilômetros a 9% médio. Igual a Paraty. Ou você pega lá Itatiaia, que é o outro lado, é muito mais duro, que tem 2 quilômetros a 20% contínuo. Então, assim, lá, se você tiver já cansado, você já vai empurrar. Com marcha leve, cansado, você já empurra. Se tiver, então, todos os outros vai ficar empurrando muito tempo. Não tem... Já toda hora você está lá travado, desce, empurra. Então, lá no... Já pneu, eu falo, cara, escolha acima de 40. Mas tem gente que vai 38, então não é tão rigoroso no sentido. Mas relação, hoje em dia, eu falo, cara, trabalhe para ter uma relação 0,65. Eu não fazia ideia disso. 0,65. Isso foi do ano passado para cá que eu falei. Eu passei a observar, falei, ó... Eu ia errar bonito 0,7, 0... Tá, mas... mas eu sou forte. 34, 52. Mas 34, 50, por exemplo. Você sabe qual que foi a relação que eu usei no Bikeman naquele ano? Eu tinha... Era mountain bike. Eu tinha uma mountain bike de 2 coroas. O cassete traseiro era um de 40 dentes. Eu tive a opção de comprar um 42, falei, não vou comprar o 42. Colocou 40 na frente, o quê? 26? 30? 26? Provavelmente 24. Aí eu botei a coroa 24. Imagina, olha aqui. Botei a coroa 24 e eu fiz um negócio perigoso. Eu botei a coroinha 24 e a coroona... Você tava de 0,6. Perfeito, era isso mesmo. Eu sabe fiz o que essas acontece? Você não fadiga, você tem condição de estar cansado, ainda ter cadência para subir. Mas eu fiz algo perigoso que foi, a minha coroinha era 24, mas o coroão, se não me engano, eu botei 38? Que aí já foge 38. Então a diferença delas era muito grande. Acho que a diferença máxima é 12 ou 14. 12, eu acho. Aí faz as contas, eu tava com quanto? Você tava com 14. Eu tava com 14. Tá 14. E às vezes a coroinha caía. Então eu tinha... A hora que baixava... Plum, eu aprendi um jeito certo, a hora certa de jogar pra coroinha. Não era de qualquer jeito. O alinhamento, a corrente, pra poder dar uma... Às vezes ela caía no meio e ficava travada lá e eu tinha que descer com a mão. Ou então eu aprendi, quando ela dava essa travada, eu aprendi um jeito de chutar. Eu chutava com a sapatilha ali pra dentro e ela voltava pro lugar. Mas era gambiarra. Eu já vi gente andar com 2 coroas sem câmbio dianteiro e trocar na mão. Puta merda. Eu já vi gente porque o cara troca 2, 3 vezes. Só quando tem a outra lá que é muito, ele coloca na pequenininha, ele usa normalmente 34, 38, tem uma
do ladinho assim, 26. Só tem maluco nesse mundo. Cara, gambiarra é com o brasileiro, né? Soluções de engenharia não convencionais. Cara, e assim, é uma coisa, pro Bikeman, quando você pensar de recomendação, é relação. Pode falar, não, relação. Isso nós estamos falando do Bikeman. Bikeman. Tradicional. Já pro 555 de 500 km, é usar um pneu acima de 40. Fala pra gente só do percurso, assim, o que tem de técnico, de gravel, de asfalto, que você já falou muito, e de clima. Isso era uma dúvida que eu tinha. Do que você fala para esse ano? Porra, pela época do ano que ele tá lá no sul. Lá no sul é calor, é verão. Nessa época que vai ser? Que vai ser março, né? Logo no começo de março. Então a época é verão ainda. A recomendação não precisa ser entupir de roupa de frio. Não pouco. E não é previsto. Mas hoje em dia eu não confio mais em previsão do tempo. E é uma época, por exemplo, eles têm lá o desafio da Serra do Rio do Rastro. São época que eles fazem alguns eventos que não tem, porque não chove tanto. Então março é um mês de pouca chuva lá na região. É um mês para bons eventos lá. Então, por isso que foi até o período que eu escolhi para ser. Mas hoje em dia não dá para prever nada. Aqui você vê o calorão que tá, chove, não chove, ficou sem chover um tempo. Faz frio no verão, neblina pra caralho. Então assim, estamos vivendo uma bagunça. Então, falar para mim, não chove, vai fazer frio? A gente continua ainda com o equipamento obrigatório que tem que levar uma capa de chuva e uma blusa de frio. Uma jaqueta tem que levar. Esses 2 itens é obrigatório. Mesmo lá. Porque, mesmo sendo verão. Porque se muda o tempo à noite, a pessoa tá lá, toma chuva, da hipotermia em 2 tempos. A altitude máxima que chega lá é uns 2.000? Não, né? 1.100. 1.100? 1.100, eu acho que vai dar 1.200 a altitude máxima. Muito. No Bikeman chega a 2.500. Lá, cara, a gente tem a noção, a gente acha que serra lá é alta. Cara, ela é muito baixo. O ponto mais alto do Rio Grande do Sul é 1.300 metros de altitude. É. E o ponto mais alto do Brasil é lá no Bikeman? 2.500? Não, o ponto mais baixo que você acessa de carro, que você consegue acessar de veículo, né? Porque a gente tem o Pico da Bandeira, né, que é 3.300, 3.500. Isso tudo? Não. O Pico da Bandeira vai tão alto assim. No Pico da Bandeira, não. A gente tem lá do Monte Roraima. Aí já é quase. Eu vou falar assim. E aqui né? a gente tem o Pico da Bandeira, que eu acho que é o mais, que é o maior que é o mais alto, que é 3.200, se não me engano, 3.300. Isso que eu acho que é o Pico da Bandeira. Eu posso estar falando besteira, tem que talvez dar uma confirmada. Pô, neguinho passa mal já numa altitude dessa. Lá já, você já pode ter efeito de altitude. Na verdade, acima de 2.500 é o que se diz que você já pode sentir. Já começam a aparecer efeitos, né? Para mim, acima de 3.200 que eu começo a sentir diferença. 3.100, 3.200. Brincadeira, né? 3.200 que já. Aqueles Inca Divide que a gente chegou a 5.000 lá. 5.000, nossa. 5.000 é doloroso. Acima de 4.000 é doloroso. E quando subi lá do túnel, quando passou da cota de 4.000 foi quando doeu. Não, pra falar a verdade, o primeiro ano que eu fiz, eu cheguei a 5.000 sem sentir nenhuma dor, porque eu tava muito aclimatado. Você tava muito aclimatado, você já tava bem treinado, vindo de viagem. Tava forte muito tempo, Você vinha fazendo prova, viagem, foi bem legal. Tava bem, mas no ano seguinte, que eu não tava bem treinado, e principalmente eu não tava aclimatado com a altitude, eu comecei a bater lá, tá 2.500. Exatamente, naquela primeira subida. Na primeira subida para chegar lá em Paiasca, em Cajamarca. Meu irmão, eu bati lata ali, velho. E aí, o que rola? Eu mesmo quando eu comecei a pegar altitude na minha viagem, eu não tive esse sentimento. Primeiro eu achei que eu tava com uma dor de barriga. Eu não preciso do banheiro. Aí eu parava no meio da estrada, baixava o bretelle, nada. Eu falei, cara, que coisa esquisita, eu tô com vontade, mas não faz nada. Aí eu vi, não era. Aí foi passando, eu falei, tá com cara de altitude, eu tô com sono. Essa já tem aqui. Tô com sono, Vou tirar aquela soneca de 20 minutos que vai revigorar. Essa estratégia é ótima, uma sonequinha de 20 minutos. Meu irmão, eu parava, tirava a soneca de 20 minutos, eu acordava pior ainda. Aí eu fiz isso umas 3 vezes. Cada vez que eu acordava, eu via que eu tava mais podre. Falei, puta, isso não é sono, isso é altitude. Aí a hora que... E aquele dia a gente foi até 3.100, né? 3.100 que não é tão alto. Não. No ano anterior eu fui a 5.000, bufando e tal. Então vale a pena aclimatar quem for correr em altitude e tal. Eu tô indo agora lá lá eu vou chegar só 2 dias antes. 3 dias? 2 dias antes. Não aclimata, você só desgasta, né, velho? E vai largar 2.500. 2.500 já larga. Vai chegar em Bogotá já é isso? Eu fico curioso para saber por que os atletas não fazem camp nessas altitudes. Não, eles fazem.
Não. Cara, Eles fazem a 2.500, 3. Ah, não, mas que aí você tem a limitação. Assim, 2.500 até 3, você tem ganho. Acima disso, você tem desgaste. Você só se quer. Ah, mas você tem treino desgaste. é criar um desgaste para depois você recuperar. Não, mas parece que não. Por isso que eles vão muito para Medellín. Medellín você fica em 2.500, 3.000 naquele miolinho E essa e é dorme a ideal pra 2.300. você É o treinar. ideal. Cara, o Maurício, que é o Não organizador. vale a pena fazer um camp assim de uns 5 dias a 4.000, tomando regaço, aí durante os treinos Não bater a sei. 5.000, Os prós ficar não, uns 5 dias se regaçando, os assim. prós não fazem isso porque eles não. Pelo que eu vi, não fazem. Não Não é, faz, né? não para eles não, porque eles já estão num nível tão alto que essa diferença vai atrapalhar mais o desgaste do que o tempo de recuperação. Para a gente faz porque a gente está muito baixo. Então a gente sobe a nossa oxigenação, a gente sobe o desempenho lá em cima. Eles estão atrás de detalhe. Cara, eu posso dizer que quando eu entrei na Bolívia, eu passei um mês e meio, em altitude que variava entre 3.500 a 4.500. Praticamente um mês e meio Mas você não inteiro estava em nessas. anaeróbico. Não, não. Então, Era sempre girando. os caras lá que eu vi lá, eles fazem anaeróbico a 3.000. Eu desci um vale que chegava a 700. Aí, pô, você chega lá, tem pernilongo, é calor pra caralho, tem oxigênio pra respirar. Aí depois subiu o outro lado do vale todo de novo, 3.000, 3.500, 4.000, comendo solto. Velho, era... E aí eu cheguei pro Inca Divide depois. Pô, Não, chegou bem. Foi bem treinado. Bem treinado. Foi que nem o Léo chegou no outro ano também. o Léo chegou bem, né, Muito bem. Era o melhor, era o mais treinado. Era. Mais treinado da gente. Naquele ano ele era o mais treinado, porque ele estava pedalando há muito tempo. Já tinha. Naquele primeiro ano, que ele foi com a bicicletinha velha, assim, de calça jeans que foi e o tudo. último que teve, né? Ah, foi o último, é verdade. Que ele já tinha as desinterias, toda a intoxicação que tinha para ter lá da Bolívia, ele já tinha tido. E já tinha aclimatado e tinha feito outro caso. Tinha ido para o litoral e descansado, para depois voltar. Então, sem perceber e sem saber, ele fez o ideal. Ele estava muito descansado. Bicicleta pesada, mas ele estava treinado. Entendi. Ele já tem o biotipo já muito propício, né? Não tem previsão de retorno do Inca Divide? Não. Esse ano não vai ter? Não, isso eu tenho certeza que não. Porque o que aconteceu lá foi que a instabilidade política, né? Depois do Covid veio... Não, nem o Covid. Lá é troca de presidente, né? Mas o primeiro ano que não teve... não, foi por causa do Covid. Foi por causa do Covid e aí nós estamos até hoje. Sim. Aí lá é porque eles trocam de presidente, fica trocando, entra negócio de... E aí criou a segurança não tá legal. Ah, é? Segurança pra galera pedalar na rodovia. Eu tenho um amigo meu, americano, que foi sequestrado lá. Caralho. Foi sequestrado no lado amazônico da cordilheira, do outro lado. Ele tava, como turista, estava num grupo, sequestraram eles. Ficou lá, sei lá, uns 5 dias sequestrado. Velho, você lembra que aquele primeiro ano que nós fomos, chegou lá uma americana. Porra, americana vai vir dos Estados Unidos para chegar no Peru, cheia de equipamento, inscrição. Que bateu e voltou, né? Ela chegou lá, montaram as bicicletas, todo mundo arrumando os negócios, tudo. Era uma coroa forte, assim. Pra pessoa vir dos Estados Unidos para cá, é uma pessoa forte, uma pessoa que anda de bicicleta a vida inteira. Vamos fazer um pedalzinho para testar as bikes, para girar as pernas, né? Alguns dias antes da corrida. Ela saiu para esse pedal, na hora que chegou de volta no hotel, ela falou, não vou largar. E não largou. Porque ela achou o trânsito a coisa mais selvagem do planeta. Você viu que o trânsito lá... Ok pra gente aqui, não é? Nas cidades era selvagem, mas fora da cidade... Eu arrisco dizer que o pior trecho que eu já peguei, o trecho mais perigoso que eu já peguei na vida, foi quando eu estava em Lima e saí em direção a Trujillo. Não, tudo bem. Aquele lá perto de Lima eu conheço que pode ser. Meu irmão, foi tipo 80 quilômetros de desespero, só olhando para trás a cada 5 segundos, porque os carros, tuk-tuk, passando, tirando fino, 1 milhão de buzinas. Foi o lugar mais estressante que eu já pedalei na vida. Você passou pra lá. Foi sair de Lima. Ok que o Inca Divide não passa por Lima. Mas da prova eu não tive... Não, na prova eu não tive dor de cabeça, não. Eu achei legal. Ele realmente evita essas partes ele tá bem pra cima. A pior parte é a parte litorânea, mas ela é muito curtinha. Ela é plana. Com vento a favor, então o pau come ali, né? Você mata 300 quilômetros. Porque eu fiz mais pra trás, né? Eu fiz 500. Porque eu fui pro litoral, né? Lá na frente. Eu desci pro Conocotia. Eu não fiz o Canyon del Pato de volta. Ah, tá. Eu fiz a rota completa.
Ah, lembro. É porque você tinha flexibilidade da rota. Naquele ano tinha É, flexibilidade. da Podia rota. Aí cortar os você caminhos. fez o de volta pelo Caminho del Pato, e aí você pegava um trecho. Não era. Eu não voltei pelo Canyon del Pato, não. Ah, você Eu fez um outro subi por ele, todo mundo É. subiu por Aí ele, depois você cortou. mas eu desci por um que um. estava entre o Canyon del Pato e o que verdade. você desceu. Aí eu desci um pra cá, e aí eu já andei, acho que foi uns 100, 150 a mais. Era Também por foi aí. tranquilo. Não, Mas tava com vento. Eu cortei outros caminhos lá. Eu fui um dos que fez o menor percurso. Não, você fez, eu acho, a menor distância, né? Eu fiz a menor 1.200, distância 1.300? lá. Não, 1.600. Não, mas eu fiz 1.780. Não, 1.000? 780? Então você fez 180 a mais que eu. Não, mas só da. O meu deu uns 1.600. Porque a distância original divulgada era 1.800. A minha deu 1.780, É. a minha marcação. Na minha deu na casa dos 1.600. 1.780. A minha do. O Carlos Reis e o também deu igual. Ah, o Carlos, pô. Carlos também Faz fez tempo também. que eu não vejo ele. Eu, o Carlos Reis e o Fábio, né? Que eu fiz tudo junto, Ah. quase todo junto com o Fábio. O Fábio vai vir no 555. O Fábio é francês? Suíço. Suíço. Mas ele casou com a brasileira. Ah, pô. A Tá morando aí? brasileira Não, ele muda. A brasileira mudou pra lá. Eles moram lá na Suíça. Vinição, valeu demais, meu velho. Obrigado pelo papo e obrigado pelo rango. Valeu. Mais alguma coisa que você acha interessante? Falar? Não, Acho que acho que não, nós falamos pra batemos pra caralho, caramba, né? nem sei quanto tempo foi. Porra, 1h20, 1h30, você quer ver?